Álgebra. Aula 1, 8. Um termo é dito termo inteiro se nenhuma parte literal dele se encontra no denominador. Isto é, nenhuma letra com expoente positivo aparece no denominador do termo. Por exemplo, os termos menos 88 vezes x ao cubo, y ao quadrado, z é 13 vezes a ao quadrado, b ao quadrado, dividido por 19. São termos inteiros. Um termo é dito termo fracionário se alguma parte literal dele se encontra no denominador. Ou seja, ao menos uma letra com expoente positivo aparece no denominador do termo. Por exemplo, o termo menos 17 vezes n ao quadrado, dividido por 37 vezes m ao quadrado. É um termo fracionário. Note que, neste caso, a letra m, parte literal do termo, se encontra no denominador, e tem expoente positivo, igual a 2. Um termo é dito termo racional se ele não possui nenhum fator radical literal. Isto é, caso o termo inclua alguma raiz, essa raiz não envolve nenhuma letra do termo. Por exemplo, os termos m ao quadrado, dividido por 23n ao quadrado é menos raiz de 7 vezes x, y ao quadrado, z ao cubo. São termos racionais. Note que, no segundo termo, a raiz quadrada não atinge nenhuma letra, apenas o número 7. Um termo é dito termo irracional se ele possui algum fator radical literal. Ou seja, o termo tem, ao menos, uma raiz, envolvendo alguma letra do termo. Por exemplo, os termos x vezes raiz cúbica de y, vezes z é r vezes s, dividido por raiz quadrada de p vezes q. São termos irracionais. Note que, no primeiro termo, a raiz cúbica atinge a letra y, e, no segundo termo, a raiz quadrada atinge as letras p e q. Dizemos que dois termos são homogêneos se eles têm o mesmo grau absoluto. Por exemplo, os termos raiz de 7 vezes x, y ao quadrado, z ao cubo é menos 1/4 de p na quarta, q ao quadrado. São termos homogêneos, pois ambos os termos têm grau absoluto igual a 6. Dizemos que dois termos são heterogêneos se eles têm diferentes graus absolutos. Por exemplo, os termos menos raiz de 7 vezes x, y ao cubo, z é 1/4 de p ao quadrado q. São termos heterogêneos. Note que, neste caso, o primeiro termo tem grau absoluto igual a 5, e o segundo termo tem grau absoluto igual a 3.